O Theo é um membro fundador do Núcleo de Estudos da Criança e do Adolescente, né, da Sociedade Pediátrica de São Paulo, e ele não é pediatra. O Theo é ginecologista, né? Então, apenas apresenta uma preocupação grande com esse assunto e participa das atividades do núcleo desde a sua fundação. E vamos dar um mérito que o Theo tem. A ideia de fazermos os fóruns foi do Theo, né? A gente apenas viabilizou a ideia do Theo e ele vem colaborando também na viabilização do evento, né, há 13 anos. É que vocês vão falar, mas não é o 12º, é que nós tivemos que pular um ano, porque quando incendiou-se lá o auditório Simão Bolívar ali no Memorial da América Latina, que é onde a gente tradicionalmente fazia. E, a partir de então, nós começamos a fazer o fórum de modo itinerante, a gente vai mudando de lugar sempre, né? E esse ano foi aqui nesse evento. Bom, por que nós fizemos esse fórum? Primeiro, por uma demanda dos nossos associados, particularmente daqueles que faziam medicina do adolescente, dos ebeatras, tá? Então, e não só, mas também por parte, isso no que se refere à Sociedade de Pediatria de São Paulo, então, o Cláudio convocou como presidente, mas, né, também porque havia uma demanda em relação ao ginecologista, então esse evento foi promovido por ambas as sociedades, pela SOGESP, Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, e a Sociedade Pediátrica de São Paulo, sob a coordenação da Rossana, do Cláudio, e da Maria Inês Saito, que é responsável pelo serviço de adolescentes, pelo Departamento de Adolescentes da Sociedade Pediátrica de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Pediatria e lá no Instituto da Criança. E a mim foi dado a incumbência de ser o relator desse evento. Como é que surgiu o problema? Onde é que apareceu o problema pela primeira vez, ou, quer dizer, veio a público assim, ou as autoridades médicas, digamos assim, tomaram conhecimento? Foi encaminhada uma solicitação de parecer ao Conselho Federal de Medicina por uma médica que atendia uma comunidade, que atendia uma instituição de abrigo. E ela estava atendendo uma adolescente de 13 anos, que solicitou a ela a prescrição de um anovulatório, já que ela estava transando com um coleguinha, né, da mesma instituição. Então, eram 2 menores, né, uma delas menor de 14 anos, tá, e estava solicitando a prescrição de um anticonceptivo, e ela ficou sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer em função da legislação que então estava em vigor, e ainda está. Então, o problema principal que atualmente que motivou esse fórum foi a dificuldade enfrentada pelos médicos no tocante aos aspectos legais incluídos no atendimento dos adolescentes. De repente, a gente ficou com uma legislação dúbia, como a gente vai mostrar a seguir. Para quem, eu não sou advogado, tá? Para quem acha que eu tenho alguma coisa a ver, né? A gente apenas procura, dentro daquilo da atividade da gente, saber os aspectos legais que tem. E as dificuldades conceituais envolvidas no diagnóstico de situações de violência sexual e na conduta frente a essa suspeita. Quer dizer, é ou não é violência sexual, né? Devo atender como uma adolescente que está pedindo uma ajuda para não engravidar, ou devo considerar ela como uma vítima de violência e dar o encaminhamento como se fosse uma vítima de violência, né? E uma coisa que a gente percebeu, né? Não existe unanimidade entre os agentes da justiça. Para quem a gente perguntava, dava assim, né? Parecia discussão de futebol, né? Cada jurista que a gente perguntava dava uma opinião diferente. A gente ficava meio, bom, e o que fazemos nós? Quais são as leis que surgiram, né? Bom, primeiro, houve uma modificação do Código Penal em 2009. Isso a doutora Tatiana de manhã falou, né? Sumiu o atentado violento ao pudor, tudo agora é
estupro, né? E nesse artigo 217-A, que é sobre estupro de vulneráveis, tá? Tem ali ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Estabelece um número aqui, 14 anos. Antes dos 14 anos, por lei, as pessoas estão proibidas de ter sexualidade, por lei, né? E não é uma coisinha besta, não, né? A reclusão é de 8 a 15 anos. Né? Não é crime que possa ser apenado com serviço à comunidade ou doação de cesta de alimentação. Tá? Se o agressor for maior de 18 e se ele for menor de 18 e maior de 14, cumprimento de medida socioeducativa com perda de liberdade. Né? Por ser considerado crime hediondo, não se questiona, né, o apenamento. Havia, mas isso aqui né, isso foi agregado em 2009, já gerou um certo desconforto para quem atende essa faixa etária. Né? Em 2017, portanto, veja, e é final, está fazendo um ano agora, tá? Apareceu uma súmula do Supremo Tribunal de Justiça que deixa a coisa ainda mais rígida, né? O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. Ou seja, não tem discussão, em nenhuma hipótese. Isso ensejou que agora, bem recente, eu estou pondo de 2018, mas é de setembro de 2018, tá? Foi incluído neste artigo um parágrafo 5º que diz a mesma coisa, né? Simplesmente foi incorporado à súmula, foi incorporado à lei. Né? As penas previstas nesse artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então, deixa muito claro que ter relação sexual com menor de 14 anos é crime, né? E tem um apenamento que não é dos mais leves. Daí surgiu o questionamento junto ao CFM. Gente, e nós o que fazemos? Vamos ser coniventes com o crime? Eu prescrevo o anticoncepcional, no sentido de proteger essa adolescente contra uma gestação indesejada, né? Faço ela, né, ou simplesmente ela sai do meu radar e, portanto, o problema deixa de ser meu, né? Eu vou falar não, porque a lei não me permite eu fazer isso, né? E, portanto, ela sai do meu radar e, portanto, o que acontecer com essa menor de 14 anos e maior que 12 deixou de ser problema meu, que se exploda, eu não quero, né, não tomo conhecimento, então, o que eu faço? Né? Afinal das contas, como médico ou como pedagogo, sei lá, né, a minha responsabilidade é com aquela pessoa. Eu preciso tomar alguma atitude e a lei está começando a me cercear. Bom, vamos procurar o CFM, que foi o caso que eu comentei no início, tá? E daí surgiu, né, o processo de consulta 3 de 2015, que é um parecer 55 do CFM, que coloca uma situação até mais esquisita. Coloca que a relação sexual com menores de 14 anos é crime de estupro, conforme estabelecido no Código Penal. Isso nós já vimos, né? No entanto, o médico, ao consultar menores nessa faixa etária com vida sexual ativa, tem obrigação ética de acolhê-los e orientá-los, estando dentro de sua autonomia profissional a decisão de prescrever anticoncepcional, devendo, agora que começa o problema. Até aí tudo bem, era mais ou menos o que a gente queria ouvir, né? Pô, eu tenho que atender, eu tenho que abrigá-lo, né, ou acolhê-lo da melhor forma possível. Mas, entretanto, né, estando à sua autonomia profissional, devendo obrigatoriamente comunicar o fato aos pais ou representantes legais, né? Considerando ainda que a criança com idade inferior a 14 anos, com certeza, isso aqui eu achei muito estranho, está no parecer do CFM, né? Com certeza não possui capacidade de compreender seus problemas e resolvê-los por si, sem nenhum auxílio, em nome de um dever de confidencialidade que comporta temperamentos e flexibilização.
Muito estranho essa coisa de eu ter necessariamente que comunicar aos pais, uma vez que isso geralmente vem junto com o pedido. Eu gostaria que o senhor me prescrevesse um anticoncepcional e, pelo amor de Deus, não fala nada para meus pais. Isto é fato, isto é do cotidiano de quem atende adolescentes. Culpa de quem? Mídia de sensualização precoce, como a gente falou anteriormente, tá? Né? Nós somos uma sociedade sensualizada e precocemente sexualizada, somos. Né? Existe uma permissividade, nós estamos discutindo, alguém pediu para a gente discutir sobre né, se nu é artístico, né, o nu da pessoa nua, né, artístico. Eu falei que, com exceção de mim próprio, não é artístico. Né? Né? Quer dizer, o fato de eu ter que comunicar aos pais é muito estranho, porque ele fere o próprio Código de Ética Médica, como nós vamos ver a seguir. Tá? E nós ficamos frente a essa situação. Bom, se é crime, está aqui, né? Ele é crime, conforme o Código Penal. Bom, se é crime, o artigo 245 do ECA é muito específico. Tá? Médico, professor, responsável do estabelecimento de atenção à saúde e de ensino, pré-escola, creche, deve comunicar à autoridade competente. A princípio, a autoridade competente seria o Conselho Tutelar, mas na ausência do Conselho Tutelar, seria o Ministério Público, Delegacia de Polícia, quer dizer, alguma autoridade deveria ser, de alguma forma, comunicada, né? Sob pena de multa, os casos que tenham conhecimento envolvendo suspeita, ou, veja, basta suspeita, né? Ou confirmação de maus tratos contra a criança e adolescente. Então, coloca realmente, o médico atende a essa situação. Se ela vem para mim e fala assim, eu estou tendo relações sexuais com um amiguinho meu da mesma idade, ambos menores de 14 anos. Eu não sei aí quem está sendo estuprado e quem é estuprador e quem está sendo estuprado, mas tudo bem, os dois têm menos de 14 anos, pela lei, ambos estão sendo vítimas de algum crime. Tá? E eu vou ter que comunicar isso, né? Quer dizer, eu vou ter que comunicar isso é um crime, então eu vou ter que comunicar isso necessariamente a alguma autoridade? Vamos lá. E tem todo um outro lado da legislação. Então, começa pelo próprio Código Penal, o artigo 154, que caracteriza o segredo profissional como crime revelar a alguém, sem justa causa, segredo que tem ciência em razão de função, no caso, ser médico ou professor, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Né? Ou seja, a princípio, eu só fiquei sabendo disso porque eu sou médico. Eu não me contaria isso se eu não fosse médico. Né? Eu não sou amigo, eu não sou confidente, eu sou médico. Ela veio me pedir a pessoa veio pedir um auxílio médico. Bom, então, Código Penal, a princípio, pelo Código Penal, eu não deveria poder revelar isso a ninguém, é uma confidencialidade. O próprio ECA, no seu artigo 2º, e o ECA é constitucional, porque ele é a regulamentação do artigo 227 da Constituição, tá? Considera-se criança a pessoa até 12 anos. Então, é 12 ou 14, ou 16, né? A partir dos 12 anos é adolescente, a partir dos 14 pode transar, a partir dos 16 pode votar, e a partir dos 18 pode dirigir. Né? Ou seja, ela é fracionada em subgrupos, a cada 2 anos existe um direito a mais a aparecer, né? Mas a partir de 12 anos é um adolescente, a partir de 14 pode transar. No capítulo 2º do ECA, né, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, tem uma série de direitos. Direito à liberdade, respeito, dignidade como pessoa humana em processo de desenvolvimento. Esse direito à liberdade compreende, né, tem vários outros, mas a gente colocou aqui 2, né? Opinião e expressão, buscar refúgio, auxílio, orientação, né? Preservação de imagem, da identidade e da autonomia, ou seja, possibilidade de decidir por si próprio, tá? De valores, ideias, crenças, espaços, objetivos pessoais. E é dever de todos, está lá no ECA, velar pela dignidade da criança e adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vejatório ou constrangedor. Isso tudo está na nossa legislação.
O próprio Código de Ética Médica, no que se refere à confidencialidade, é vetado ao médico revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão. Salvo por motivo justo, o dever legal, a gente podia falar, bom, mas a lei diz que eu tenho que denunciar, então é dever legal, né? Ou consentimento por escrito do paciente. Mas veja que o artigo imediatamente seguinte, atualmente o 74, só lembrando que daqui a 6 meses o Código de Ética Médica muda, eu não sei se a numeração vai ficar a mesma, tá? Mas ele continua com os mesmos dizeres, eu só não lembro que número que ficou, tá? É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado ao paciente menor de idade, e olha aqui o que está escrito, inclusive a seus pais ou representantes legais. Ora, lá atrás, o parecer do CFM diz que eu devo comunicar isso aos pais, mas não necessariamente as autoridades. Então, só estamos colocando assim, as coisas como a coisa ficou complexa e por que os nossos associados, tanto da SOGESP como da Sociedade Pediátrica de São Paulo, vieram procurar a gente e falaram assim, escuta, vocês podiam ajudar a gente, que é para a gente fazer, afinal das contas? Tá? Além disso, ainda tem essa lei, que é de 96, tá? Que regulamenta o artigo 7 da Constituição. Planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à família, à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral. Bom, o uso de anticoncepcional, tá, não deixa de ser uma forma de planejamento familiar. A mesma lei, no artigo 3º, parágrafo único, diz que as instâncias gestoras do SUS obrigam-se a garantir programas de atenção integral à saúde em todos os ciclos vitais, ou seja, não exclui a adolescência, né? Não é só do adulto, não exclui essa faixa etária dos 12 aos 14. Continua divergindo com documentos dos quais o Brasil é signatário. Começa com o Fórum 2004, Adolescente, Contracepção e Ética, que foi promovido lá no Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP e que foi adotado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Federação Brasileira de Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. O adolescente tem direito à educação sexual, ao acesso à informação sobre contracepção, à confidencialidade e sigilo sobre sua atividade sexual e prescrição de métodos anticoncepcionais. Isso em 2002. Então, é prévio, inclusive, a legislação que mudou o Código Penal, que é de 2009. Existem conferências internacionais do qual o Brasil é signatário, particularmente a de Cairo, o Cairo +5 e o Cairo +10, né, que estabelece programas de ação que incluam atender às necessidades dos adolescentes em matéria de saúde reprodutiva, garantindo os direitos à privacidade, ao sigilo, ao consentimento informado, à educação sexual, à informação e assistência à saúde reprodutiva. O 4º Congresso, a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, que é de 1995, enfatiza o avanço e empoderamento da mulher em relação aos direitos humanos das mulheres, inclusive a criança do sexo feminino. Deixa muito claro que quem é pessoa do sexo feminino, não especificamente da mulher, determinando uma idade. E, inclusive, vai de encontro às próprias recomendações do Ministério da Saúde de 2007 e 2013, que é o Marco Legal da Saúde, o Direito dos Adolescentes, e a Saúde Sexual e a Saúde Reprodutiva, que é de 2013. Então, a pergunta que vem por parte dos nossos associados é pertinente. Que, afinal das contas, que fazemos? Tem lei a favor, tem lei contra, a gente segue o que, afinal das contas? Que consequências que traz digamos assim, esse imbróglio? A lei equipara adolescente de 12 a 14 anos como indivíduo portador de doença mental, no qual isso vale, quer dizer, existe realmente o crime de estupro de vulnerável, inclui qualquer pessoa, a doutora Patrícia, hoje de manhã, enumerou várias circunstâncias em que o estupro de vulnerável pode ser por uso de droga, pode ser em pessoas que realmente têm retardo mental,
Mas onde é que eu enquadro a pessoa de 12 a 14 anos que não tem retardo mental, não tem dano neurológico, não é um psicopata? Tá? A lei considera qualquer atividade sexual consentida nessa faixa etária como violência. Portanto, em atenção ao artigo 245 da Constituição, obriga a gente a estar comunicando às autoridades, né, para que tome alguma providência. Que providência vai ser, vai depender de quem estiver lá para responder por isso. Quais são as implicações que isso tem? Primeiro, estigmatização e consequências penais aos infratores. E, às vezes, o infrator não tem nenhuma má intenção, ele está, né, tá apenas praticando um ato sexual consentido. Né? Tá? Mesmo em situação de atividade consentida, com efeitos sociais, psicológicos, que podem implicar em aumento de vulnerabilidade, particularmente preocupante no caso de parceiros adolescentes que vão ser presos por causa disso, e a gente sabe o que acontece com quem é preso em instituições penais, tá? Com acusação de estupro. Né? Ele próprio vai ser estuprado lá dentro e a lei não atinge os estupradores, nesse caso, que já estão presos. Tá? A relevância de uma acusação indevida de estupro, considerando crime hediondo e, portanto, não prescreve. Né? E esse rótulo vai acompanhar o suposto agressor por toda a vida e, se maior de idade, será colocado em uma prisão comum com todos os riscos e consequências desse ato. As consequências sociais e psicológicas aos outros envolvidos no processo, como os familiares, a comunidade, os profissionais de saúde, todos esses acabam se complicando nessa situação. Tá? As outras consequências, né, devidamente no que se refere ao atendimento médico propriamente dito, né, a quebra do sigilo médico garantido aos adolescentes nos códigos de ética médica, no Código Penal, no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil. Né, e uma justicialização da relação médico-paciente comprometendo tal vínculo. No momento em que a pessoa me procura, ou procura o médico para pedir ajuda, eu, ao invés de dar uma ajuda, eu notifico que ele está cometendo um crime, ou que está sendo vítima de um crime, eu comprometo essa relação. Que implicação que tem? Seguramente vai ter uma baixa adesão à orientação, a evasão dos adolescentes do serviço de atenção à saúde, ou seja, ele sai do meu radar, o que é pior. Né? Diminuição da prevenção de agravos como gravidez não planejada, anticoncepção inadequada, incremento de infecções sexualmente transmissíveis, porque ele não recebe a orientação que precisa para isso. Aumento da insegurança dos profissionais de saúde no atendimento dessa faixa etária, principalmente na rede de atenção básica, considerando porta de entrada dos serviços de saúde e de extrema relevância para a prevenção. Então, esses são os problemas que foram trazidos, né, foram amplamente discutidos durante o fórum durou, que nem esse aqui, começou de manhã e terminou no final da tarde, né, discutindo especificamente este problema. Tá? Foram ouvidos juristas, foram ouvidos professores de bioética, foram ouvidos pediatras, foram ouvidos ginecologistas, foram ouvidos ebeatras, ou seja, foram ouvidos todos que tinham alguma coisa a dizer. E a gente teve até a grata satisfação de que a gente expôs alguma coisa como departamento de bioética, e o jurista que ia falar imediatamente a seguir falou assim, eu não vou fazer projeção nenhuma, porque enquanto eu ouvi os colegas médicos, eu mudei de opinião. Né? Ou seja, frente aos argumentos que a gente estava apresentando, de que forma que esta legislação atual, né, vulnerabilizava esses adolescentes ao invés de protegê-los. Veja, não quer dizer que a gente não vá proteger as vítimas de estupro. E quando a gente estabelecer que o estupro, o Theo fala muito disso, né? Quer dizer, de que forma que a criança, quer dizer, se ela foi induzida, seduzida, isto é estupro, mas se ela consentiu porque ela quer, né? E não foi induzida, não foi ameaçada, não foi seduzida, né, por outras coisas, através de presentes ou através de favores. Né? Ter relações sexuais por sedução não deixa de ser um estupro, né? Mas consentido porque, né, eu realmente gosto do meu parceiro ou parceira, tá? Não pode ser considerado estupro a princípio. Né? E a proposta, então, encaminhamento desse manifesto ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, aos conselhos de ético-profissionais, né,
com o intuito de revisão da legislação a respeito do assunto, sugerindo uma redação mais adequada para situações reais. Tá? Divulgar esse manifesto junto à sociedade, nós estamos fazendo isso neste exato momento, né? Tendo em vista a garantia de educação em saúde do adolescente, permitindo o desenvolvimento saudável, inclusive de saúde sexual e reprodutiva. Tá? No contexto do cuidado global adolescente, que permite o desenvolvimento pleno, inclusive de saúde sexual e reprodutiva, e visando a integração entre entidades médicas, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, nos conselhos de ética profissionais e no contexto da educação. Então, essa é a proposta, né? E o que a gente quer chamar a atenção, isso aqui está de cor diferente, que é exatamente porque isso aqui não faz parte do manifesto, mas o que vem a ser, o que é um dever, particularmente do médico, quando a gente vai falar em intervenção ética, né? Como é que é um atendimento do ponto de vista ético. Lembrando aqueles 4 princípios básicos, né, da bioética, né? Beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Então, vamos ver. Sempre agir no melhor interesse da criança. Se eu suspeitar que ela está sendo vítima de estupro, eu vou notificar como tal e vou tomar atitudes de uma criança que está sendo vítima, ou de um adolescente que está sendo vítima de violência. Então, agir no melhor interesse da criança. Né? Maximizar os potenciais benefícios dos atos profissionais, ou seja, eu vou empenhar-me ao máximo para dar o melhor atendimento possível para aquela pessoa. Minimizar o possível, né, consequências do agravo, óbvio. E aí, quando eu falo em minimizar consequências do agravo, tá, é minimizar o risco de doença sexualmente transmissível, de gravidez indesejável e por aí vai. E este aqui, que na minha opinião é mais importante, prevenir, impedir, minimizar os prejuízos em função da própria intervenção, evitando que eu, como médico, né, ou que o atendimento médico, né, piore a situação. E aí, uma experiência pessoal que eu tive vários anos atrás, quando ainda era diretor de um hospital público aqui em São Paulo, tá, que, né, uma adolescente que mantinha relações sexuais com o padrasto, a gente chegou à conclusão que era até com consentimento da mãe, tá, em que, né, digamos, na época a gente acabou, né, encaminhando isso juridicamente, e a consequência, em médio prazo, foi o suicídio dessa adolescente, porque ela se sentiu agredida, né, traída, né, falando assim, ninguém me ajuda, né? E depois de um tempo ela acabou cometendo suicídio, porque acabou afastando esse padrasto de quem ela gostava do lar, porque ele acabou sendo preso, tá? Ele era o arrimo da família, acabou levando a família a uma desgraça financeira, ou seja, a partir de uma atitude que na época era considerada adequada, houve uma consequência absolutamente desastrosa, né? Destruiu uma família, destruiu uma pessoa, né? Opa. Entretanto, né, e sempre permitir a autonomia, né, desde que... Já acabou a pilha ou eu desliguei? Não sei qual dos dois que aconteceu aqui. Não, agora eu desliguei mesmo. A luzinha sumiu. Mas vai lá, dá para acompanhar, né? E permitir, desde que eu considere que aquela pessoa, tá, é capaz de compreender as consequências dos seus atos, ouvi-la, né? Ouvir muito atentamente. Eu não sei se você... Agora eu fiquei sem controle aqui para passar para frente. Então, pode trocar. Próximo. Faz tempo que eu não uso essa expressão próximo, a gente usava isso, né, bastante. Qual é o desafio, então, nosso, hoje, frente a essa situação? Primeiro, integrar os conhecimentos médicos científicos aos conhecimentos jurídicos, e é isso que a gente procurou fazer, ver toda a jurisprudência que existe a respeito disso, juntar todo o conhecimento médico científico que a gente tem, juntando todas essas instituições que a gente juntou,
agora ficou, né? Procurando as autoridades judiciárias, juízes, promotores, etc., advogados, né? E de gestão, porque envolve aí também a gestão do problema, né? Junto com os administradores, tá? A sensibilidade ética e humanitária numa única abordagem. Veja que é um desafio e tanto, né? Tá? Orientando os profissionais de saúde, de educação, da assistência social, de psicologia, mediante recomendações como aquelas que a gente passou a fazer, né? Juntando, né, o conhecimento da Sociedade de Pediatria com da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia. Então, sai daí a próxima... O próximo, por favor. Né? Tá? Então, quais seriam essas recomendações? Na realidade, essas recomendações já existiam, né, no atendimento ao adolescente, na qual a gente apenas aumentamos alguns itens. Tá? As recomendações já existem desde 1996, quando a Sociedade de Pediatria fez a primeira recomendação sobre atendimento de adolescentes, e que já dizia o seguinte: o adolescente deve ser reconhecido como indivíduo progressivamente capaz e deve ser atendido de forma diferenciada. O profissional de saúde deve respeitar a individualidade de cada adolescente, mantendo uma postura de acolhimento, centrada em valores de saúde e bem-estar. Veja que a gente não colocou aí uma coisa centrada em valores jurídicos, a gente apenas colocou que, como médicos, né, nós centramos os nossos valores na saúde e bem-estar. A ausência dos pais ou responsáveis não deve impedir o atendimento médico do jovem, seja em consulta de matrícula ou de retornos. O adolescente, desde que identificado como capaz de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucionar, tem o direito de ser atendido sem a presença dos pais ou responsáveis no ambiente de consulta, garantindo-se a confidencialidade e o acesso aos recursos diagnósticos e terapêuticos, fazer opções sobre procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou profiláticos, assumindo integralmente seu tratamento. A participação da família no atendimento do adolescente é altamente desejável. Então, não, em momento nenhum, a gente está dizendo que o adolescente tem que ser atendido fora do ambiente familiar. Pelo contrário, né? A gente deve envolver a família sempre que o adolescente assim o permitir, né? E devemos incentivá-lo a que ele deve procurar a família, deve ser o principal apoio que ele deve ter. Tá? O limite desse envolvimento deve ficar claro para a família e para o jovem. O adolescente deve ser incentivado a envolver a família no acompanhamento de seus problemas. Próximo. Continuando as recomendações, os pais ou responsáveis somente serão informados sobre o conteúdo das consultas, como, por exemplo, questões relacionadas à sexualidade e prescrição de métodos anticonceptivos, com expresso consentimento do adolescente, o que deve ser registrado com clareza no prontuário do paciente. Né? Veja que tem esse aspecto ético também aí, né? O prontuário deve constar que eu comuniquei aos pais com consentimento da criança, ou do adolescente, no caso. Em situações consideradas de risco, como gravidez, abuso de drogas, não adesão a tratamento recomendável, doenças graves, risco de vida à saúde de terceiros, e frente à realização de procedimentos de maior complexidade, como intervenções cirúrgicas, por exemplo, torna-se necessário a participação e o consentimento dos pais. Em todas as situações em que se caracteriza a necessidade de quebra de sigilo médico, o adolescente deve ser informado, justificando-se os motivos para essa atitude, claramente relatado no prontuário. E, por último, e muito importante, e não pode ser negligenciado em momento nenhum, né, os casos de suspeita, basta haver a suspeita, não precisa ter confirmação, né, de maus tratos contra adolescente, devem obrigatoriamente ser comunicados ao Conselho Tutelar da comunidade, né, onde o adolescente onde o adolescente mora, né, no local de moradia do adolescente, ou, na ausência do Conselho Tutelar, ou na falta de ação do Conselho Tutelar, alguma autoridade competente, como Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, Ministério Público e por aí vai. Próximo. Pode buscar de novo. É isso, obrigado, gente.